Bom, pessoal, vamos lá resolver as nossas questões teóricas, que na aula eu acabei fazendo uma lista muito grande, então ficou corrido. Primeira questão, o que é um material dielétrico? De maneira bem resumida, material que tem a capacidade de se polarizar ou de ser polarizado. Ou escrevendo um pouco mais chique, a gente pode falar que é um material fácil de ser polarizado e a gente pode entender, né, aqui ainda não está um pouco mais chique, tá a mesma coisa na verdade, né? A gente pode entender a polarização como o alinhamento dos elementos de carga na direção do campo. Por mais que a gente vá discutir diferentes mecanismos de polarização, saibam que sempre são os elétrons, tá? Os elétrons vão ser aí rearranjados, alinhados, aí a gente pode até pensar naquele raciocínio de buraco que a gente pensou, né, no semicondutor, que os elementos de cargas negativas vão para um lado, os positivos vão para o outro, né? Não são só os elétrons, quando você tem um material iônico também você tem um leve deslocamento dos íons, a gente vai falar nisso na polarização iônica, mas pensem aí que é tudo que está carregado eletricamente, se desloca, muitas vezes por distâncias maiores, distâncias menores, mas se isso está sempre relacionado, ou melhor, sempre são os elétrons, acho que eu me expressei um pouco mal, está sempre relacionado com os elétrons, sem eles não teriam nenhum outro tipo de elemento de carga. Tá bom? Olha só, assim como a gente fez em sala de aula, eu fiz o campo elétrico aqui do mais para o menos, tá? Claro que, né, que é a convenção aí que a gente utiliza. Claro que aqui são desenhos esquemáticos, tá? Só para a gente entender o que está acontecendo. A polarização eletrônica é aquilo que a gente estudava na química como dipolo induzido. Veja o desenho que eu fiz aqui. A eletrosfera desse material, desse átomo, perdão, né, presente em um material, estava aqui girando em volta do núcleo, lembrando que isso é quântico, não é geométrico, não tem trajetória, mas dizendo assim, ó, que houve uma deformação na nuvem eletrônica de um átomo, por exemplo, que seria o núcleo dele. Mas isso acontece em todos os átomos de qualquer material, tá? A polarização eletrônica sempre está presente. Vejam que os elétrons, os elementos negativos, se alinharam aí, a nuvem eletrônica se alinhou com o polo positivo do meu campo elétrico. Segundo mecanismo de polarização iônica. Veja que dentro de um retículo cristalino, ou seja, né, numa parte aí de uma estrutura cristalina de um material iônico que geralmente tem os seus íons organizados, você vai ter um deslocamento do cátion, daqui a pouco vai aparecer aqui, né, para o lado positivo, que está gerando o meu campo elétrico, e eu não coloquei quando eu preparei essa aula, mas pesquisando agora há pouco também, porque eu vi que eu lembro dos desenhos que eu estudei, que esse movimento do cátion era melhor representado, mas existe um movimento relativo aí. Os ânions também se deslocam, tá, em direção ao... Ops, errado, né? Errado, eles são repelidos aí pelo polo negativo e se deslocam levemente aí em direção ao polo positivo, tá? Lembrando que é a pergunta B, né? Quais são os tipos de pola que a gente está resolvendo aqui já na sequência? Nem mudei de uma para outra, tá? O que é polarização, o que é um material dielétrico, que tem a capacidade de se polarizar facilmente, né? Eu já entrei, né? Porque já era complementação, tá na B, que é os 4 tipos de polarização estudada e um mecanismo e a explicação do mecanismo que cada esquema representa. Tá? Então, é um deslocamento dos ânions para o lado positivo, a iônica, né, num retículo cristalino que tem no material formado de ligações iônicas. Tá? É o deslocamento dos ânions para um lado, daqui a pouco vai aparecer o cátionzinho aqui deslocado para o outro. Tá? A polarização molecular, apareceu parte dele aqui já. Eu pensei nas moléculas de água, tá vendo? Você tem a molécula de água, ela é ali uma representação mais simplificada, vou fazer ela nesse canto aqui, ó, ela é um oxigênio ligado a 2 hidrogênios, tem um certo ângulo de ligação, claro que o ângulo aqui não está correto, né? Mas essa angulação só para representar que existe isso aí. De modo que a nuvem eletrônica, os elétrons se concentram aqui, aí os químicos põem um símbolo de um deltinha com o sinal de menos, já que a nuvem eletrônica, os elétrons se concentram em volta do oxigênio, que é mais eletronegativo. Traduzindo de um modo mais didático aí, ele gosta mais de elétron que o oxigênio. Se a nuvem eletrônica se concentra mais aqui em volta, essa parte aqui tem uma falta de elétrons. E isso aqui os químicos representam como um deltinha positivo. Isso é um momento de dipolo negativo para o lado do oxigênio, positivo no outro extremo da molécula. Olha o que aconteceu aqui, ó. Perceba, o lado negativo se orientou com a parte positiva do campo, em todas elas, tá? E o positivo com o outro lado ali. Não vou fazer na do meio aqui porque não vai caber, tá? Polarização molecular,
ou de dipolo permanente. Geralmente ela vai, essa aqui também seria de dipolo permanente, ela vai acontecer para materiais que têm moléculas, ou seja, formados por ligações covalentes. Então aqui são os covalentes, por exemplo, polímeros, né? A gente põe a água porque é mais simples, só para representar. E aqui iônicos, geralmente as cerâmicas de interesse de aplicação nessa área de dielétricos, tá? E finalmente a polarização interfacial, que ocorre dentro dos grãos de um material, geralmente um material cerâmico também, que tem o interior do grão com característica semicondutora e o contorno do grão com característica isolante. Se você não lembra o que é isso, de maneira bem simplificada, quando eu estou solidificando um metal ou quando eu faço um processo na cerâmica chamado queima ou sinterização, o encaixe entre os cristais ou cristalitos, que são os grãos, tá? O encaixe é imperfeito. O encaixe entre os cristais, escrever aí, nem que seja um pouquinho garranchado, então o encaixe, anotem aí no cantinho, tá? É o encaixe entre esses cristais que é imperfeito. Não são os cristais que são imperfeitos, hein? É o encaixe imperfeito dos cristais, tá? O encaixe imperfeito dos cristais que gera isso daqui. Você tem alinhamento na organização, porque cristal é átomo organizado, tá? Na área de ciência dos materiais. Você tem alinhamentos imperfeitos, então, alinhamentos perfeitos, mas alinhamentos diferentes. Quando um cristal com um dado alinhamento se encontra com outro com alinhamento diferente, o encaixe é imperfeito, e isso gera o contorno de grão, tá? Claro que essa ideia, que essa estrutura, ela continua, né? A gente não fez todos aqui, o que a gente vê seria no microscópio, né? Ao lado desse grão você teria outro, que teria outro, que teria outro, e isso limitaria a sua região conforme aí a imagem que você está vendo do microscópio. Mas acho que a gente faz só alguns para dizer o seguinte: as cargas conseguem se movimentar no interior do grão ou do cristal, porque ele tem uma característica semicondutora, mas não passa pelo contorno, já que ele tem uma característica isolante, tá? Em termos aí, esses mecanismos de polarização, agora apareceu o cationzinho deslocado ali. Esses mecanismos de polarização, eles têm uma ordem hierárquica, entre aspas, tá? Eles estão indo aí do menos eficiente para o mais eficiente. Claro que eles não acontecem em materiais ao mesmo tempo. Na verdade, até eu troquei na aula, né? No dia da aula eu fiz uma confusão aí, né? Eu troquei esses dois aqui, tá? Mas foi uma confusão minha, esquece isso, não é para trocar não, tá? Porque os mais eficientes acabam sendo esse e esse, porque são os dois presentes no material iônico, que são materiais geralmente mais facilmente polarizáveis. Não chega a ser condutor. As cargas, elas não podem atravessar, mas elas têm que se concentrar, elas têm que desequilibrar. Polarizar, na verdade, é desequilibrar as cargas. Ela tem que ficar com o lado positivo, com o lado negativo, que nem a molécula de água. Quando você desloca os íons em um material cerâmico e você acha um material cerâmico com essa característica, contorno de grão semicondutor, interior do grão semicondutor e contorno isolante, você consegue um material com alta capacidade de polarização. E os melhores dielétricos neles ocorrem esses dois mecanismos. O segundo, que seria mais fraquinho, mas que está presente ali, e o quarto, que é o mais forte, tá? Polarização molecular, como molécula é algo grande, né? Embora você precise aí de uma característica polar dielétrica forte para ele ocorrer, ele não causa muitos efeitos a nível macroscópico. Até ele é legal, tem uma polarização forte, é uma molécula de um polímero, por exemplo, bem polar, mas o polímero, falando em materiais, metal, cerâmica e polímero, tá? Essa aqui é o que vai acontecer nos polímeros, né? Não vou pensar em material que não é de aplicação em engenharia, tá? Qualquer tipo de engenharia, não só na de vocês. No caso aqui, especificamente na de vocês, né? Porque é um dielétrico. Então, quer dizer, você tem aí distâncias muito grandes para rolar a polarização molecular. Então, mesmo que seu polímero seja bem polar, ela não vai se mostrar muito efetiva porque demora para você reorientar a cadeia polimérica, etc. Não a cadeia não, né? Mas a nuvem eletrônica ao longo de uma cadeia polimérica, isso acaba sendo um pouco demorado, né? A gente está falando aí de polarização molecular, mas muitas vezes no polímero sólido vai acontecer uma eletrônica ali nos polos da molécula, então acaba não sendo muito interessante, tá? E mesmo que você tivesse uma substância ali gelatinosa para colocar no meio das placas dos capacitores, são distâncias muito grandes, a polarização não é tão alta. Então a alta é essa, só que geralmente ela está acompanhada dessa segunda aqui, tá? Essa ocorre em todos os materiais, porque tudo tem elétron, essa ocorre nos materiais de ligação covalente e, portanto, as de interesse que ocorrem nas cerâmicas aplicadas nessa área como dielétrico são essas duas aqui, tá?
Então, o que é polarização e os 4 mecanismos que ocorrem, né? A gente vai fazer um gráfico daqui a pouco, mostrando como que esses, que seria a letra C, como que esses 4 mecanismos param de ocorrer num material virtual onde aconteceria os 4, tá? Não acontece. Na prática, o que ocorre geralmente é a iônica e a interfacial, tá? A interfacial é responsável pelos altos valores de polarização de alguns materiais. A iônica, ela meio que só acompanha, tá? Então, saibam disso. Molecular é para materiais de ligação covalente, eletrônica para todos os materiais, mas as importantes são a iônica e a interfacial, que são as que vão acontecer em cerâmicas iônicas, tá? Mas eu quero que vocês me descrevam as 4 ali na prova e façam esse desenho. Confesso, vou pedir uma questão muito parecida com essa daí. Perguntar o que é o dielétrico e quais as possíveis 4 maneiras de polarizá-lo, tá? Se você comentar aí que a iônica e a interfacial são as mais importantes do ponto de vista da aplicação, sim, vou ficar feliz com você, tá? Veja o gráfico que ocorre aí, tá? A gente fala em permissividade do material ou constante de elétrica, geralmente para corrente contínua. A gente até utilizou e vai utilizar no exercício de conta daqui a pouco, que a capacitância é o quê? A área da placa do capacitor dividida pela distância entre placas, né? Perdão, a capacitância é proporcional a essas variáveis geométricas do meu capacitor. A área dessa placa, que aqui não daria para ver a área, né? Mas se você virasse ele de frente, você veria provavelmente um círculozinho, um quadradinho, sei lá eu. Você tem a área aqui dessa placa, a distância L entre as duas placas, né? E aí você tem o seu capacitor. A capacitância desse capacitor é proporcional à geometria dele, dependendo apenas do quê? Né? A constante de proporcionalidade, o que faz ficar igual a capacitância com esse fator geométrico. A permissividade do dielétrico que foi colocado aqui no meio, tá? Então perceba que a gente define a princípio para corrente contínua, mas vocês sabem muito melhor que eu que a corrente alternada é muito mais aplicável e que certas propriedades do material vão mudar conforme a frequência dessa corrente alternada. Então veja que a gente está falando dessa mesma propriedade, mas ela tem linha aqui porque é a permissividade real. Corrente alternada, como tudo que vocês estudam, estão mais acostumados que eu, você tem aí regime oscilatório, né? Pelo menos a gente chama assim em mecânica dos fluidos, e a matemática é a mesma. Vocês podem não usar essa terminologia de regime oscilatório, mas a matemática é a mesma. Então, quando você tem aí algo que alterna, como é o caso da corrente alternada, uma variável que era única, ela quebra em 2 componentes. A gente estuda isso aí através de números complexos. Então, essa é a permissividade real. Eu acho que ela é um fator mais interessante da gente ver do ponto de vista do material, o que está rolando aí num dielétrico. Tá? Eu percebo o seguinte, né? Nas frequências baixas, a permissividade do meu material onde ocorrem os 4 tipos de polarização é alta. Qual que é a primeira que deixa de ocorrer? Volta lá. Contorno de grão, ordem de 500, 200, muitas vezes 1000 nanômetros, tá? Molécula, ordem de grandeza de 2, 3, 4, menos até nanômetros. Átomos ou íon, ordem de grandeza de 0, alguma coisa, entre 0 e 1 nanômetro, né? Átomo vai ser menor ainda, tá? Se a ligação aí o raio atômico, na verdade, é 0, alguma coisa. A distância interatômica acaba sendo próxima disso, tá? Então 0, alguma coisa nanômetro, esses dois. Esse aqui 1, 2, 3, sei lá, nanômetros. Aqui 500. Então as distâncias que o elemento de carga tem que percorrer para polarizar dessa maneira são muito grandes. Então se você aumenta a frequência, ou seja, diminui o tempo que você dá entre ligar o campo numa direção e inverter a direção do campo elétrico, o tempo que você faz essa inversão vai diminuindo. Então, o tempo que você dá para os elementos de carga se rearranjarem também diminui. Então, com um aumento, perdão, né, com uma diminuição pequena do tempo, com um leve aumento de frequência, a polarização interfacial já vai parando de acontecer. Então, esse platô cai disso para isso. Diminuiu a permissividade do material, né, ou a constante de elétrico em corrente alternada, não dá para dizer que é constante porque a gente está vendo o gráfico, ela está diminuindo, né? E eu vou marcar em cada queda qual que foi o mecanismo de polarização que deixou de ocorrer para causar essa queda. Então, na primeira queda, as grandes distâncias param, você não consegue mais percorrer porque você não deu tempo para o material se realinhar. Então, para de ocorrer a polarização interfacial, tá bom? E você cai para esses valores aqui. Aumentando ainda mais a frequência, ou seja, diminuindo o tempo para suas cargas se rearranjarem, né? Ou seja, invertendo o campo ainda mais rapidamente, ou aumentando a frequência da corrente alternada, logo a molecular também não vai mais conseguir ocorrer. Não vai dar tempo de rearranjar, primeiro, distâncias grandes e depois nem distâncias médias, tá? Então, quando você aumenta a frequência, primeiro não se realiam em distâncias grandes, caiu. Depois não se realiam em distâncias médias, caiu. Aí eles param de se realinhar até em distâncias pequenas, então cai aqui.
A eletrônica, virtualmente, aí que a gente fala, só para dar teoricamente, né, um jeito mais chique de falar teoricamente, nunca para de ocorrer, a não ser que a frequência seja absurdamente alta. Mas só para completar a teoria, porque as distâncias são quase que irrelevantes, né? A completar a teoria, a gente fala que vai ter uma frequência, deveria ter uma ruptura aqui no gráfico, mas não tem, tá bom. A gente fala que lá na frente ela também deixaria de ocorrer, diminuiria, e aqui seria um material com constante elétrica zero ou que tende a zero, tá? O desenho é meramente esquemático, para vocês entenderem. Claro que no material real molecular não vai acontecer, num de interesse aí de engenharia mesmo, que seria a cerâmica iônica, o que vai acontecer é que ele vai ter uma queda aqui devido a parar de ocorrer a polarização interfacial, porque você não está dando tempo para o realinhamento em distâncias grandes, depois ele já vai cair aqui para iônica, né? E depois, conforme se aumenta mais, ele acaba caindo mais aqui, porque a iônica para de ocorrer. Ele acaba tendo só essas duas aí, né? Isso aqui também, essa curva azul que eu fiz também teoricamente, tá? Mas a gente precisa discutir isso daí. Tanto que nos gráficos experimentais eu trabalhei com esse tipo de material, o que você observa é uma queda assim, ó. Você tem a medida que faz basicamente isso aqui, né? Então você vê parando de ocorrer a interfacial. Nas frequências que pelo menos eu trabalhei, a iônica era difícil de ver ela parando de ocorrer. Tá legal? Então, de propriedades dielétricas, eu vou cobrar essas três questões. Se tiver algum tipo de variação, vai ser muito pequena, tá? Eu considero isso daí o mais importante da teoria de dielétrico que vocês têm que saber. Porque, pelo menos, de por que é um dielétrico, o que gera um dielétrico. Porque como aplicar, como utilizar, vocês vão ter nas disciplinas, de fato, da área de vocês, tá? Finalizando o vídeo, vamos discutir questão teórica de propriedades magnéticas, tá? Duas questões aí, rapidamente, vai ser mais rápido que lá. Quais são as possíveis origens das propriedades magnéticas dos materiais? Tá? O que faz com que alguns materiais sejam magnéticos e outros não. Presta atenção. Vocês sabem melhor que eu que se você tiver uma corrente elétrica passando dentro de uma espira, por exemplo, né, isso aqui vai induzir um campo no interior dessa espira. Eu não estou afim de fazer regra da mão direita agora, então não vou dizer se esse campo estaria entrando ou saindo dessa espira, não me interessa, mas ele estaria passando aqui no meio, tá? Isso aqui é uma corrente passando pela espira. Para justificar a existência das propriedades magnéticas dos materiais, a gente entende o elétron como uma pequena corrente elétrica, seja ele girando em volta do núcleo ou seja ele girando em torno de si mesmo, tá? E isso induz um campo magnético pequeno em cada átomo ou em cada elétron, conforme o movimento vai, entre aspas, de translação dele em torno do núcleo e de rotação dele em torno do seu próprio eixo. A gente dá os nomes aí, né? Eu acabei colocando B aqui, por isso que eu tampei, tá? A resposta da letra I, tudo isso é só a resposta da letra A. Daqui a pouco a gente vai ver a da letra B, tá? Então a gente tem um momento magnético orbital gerado pelo movimento orbital do elétron, que eu chamei aí didaticamente de translação, mas esse é o nome correto, e o momento magnético de spin, pelo movimento de spin aí dos elétrons, tá? Então, potencialmente, todo material, porque todo sólido, toda substância tem algum campo magnético, que tem movimento de elétron nela. Então o que faz? Se todos têm movimento de elétron, tanto em volta do núcleo do átomo, como em volta do próprio eixo aí do elétron, eixo bem entre aspas, né? Lembrar sempre da natureza quântica aí, das partículas subatômicas, né? Mas só pra gente, só uma simplificação didática aí, o que faz com que alguns sejam magnéticos e outro não, já que todos têm movimento de elétron? O que ocorre é o seguinte: se você tem o preenchimento da camada eletrônica completo, esses momentos magnéticos que são gerados também, eles anulam um ao outro. Eu fiz um desenho em sala, não vou nem fazer completamente para todos os orbitais, mas só para relembrar a ideia, o orbital P, por exemplo, ele tem 3 espaços para preencher com um elétron, e tem vários desses em cada camada eletrônica de um átomo. E é igual sentar no ônibus isso aqui, cada um cabe um par de elétron. Mas, se o ônibus está vazio, dificilmente alguém vai sentar do lado de um desconhecido. Então aqui esse senta sozinho no banco, né, no parzinho de banco, esse senta sozinho. Quando preencheu tudo, aí os outros começam. Pô, não tem onde sentar, vou sentar do lado desse, vou sentar do lado desse, vou sentar do lado desse. Veja que de uma maneira bem simplificada, para não dar repulsão, o sentido dentro de cada orbital dos dois elétrons é o oposto. Isso que é o spin, tá? Isso que é o spin. Veja que com uma camada completa, o spin para um lado gera campo magnético para o outro, o spin para o outro... o spin para um lado gera o campo magnético para esse lado, o spin para o outro gera, não é bem para esse lado, né? A gente sabe aí que é através de regra da mão direita, mas enfim, vai ser diferente. Se girasse no sentido contrário, aqui estaria seta para baixo, né? Mas enfim,
um anula o outro, um anula o outro. Então, o preenchimento completo das camadas eletrônicas faz com que todos os momentos magnéticos se anulem. Então, não há momento magnético resultante. Aqui eu estou falando do resultante, ali em cima também, tá? Momento magnético resultante. Agora, se você tem, como ocorre em muitos dos metais, né, no ferro, por exemplo, né, se você tem o preenchimento aqui incompleto, aí você não tem, um momento magnético não vai anular o outro, vai sobrar sempre algo vazio aqui e não vai ocorrer de um anular o outro. Então você tem momento magnético resultante sim, quando o preenchimento da camada eletrônica é incompleto. Claro que depende da maneira como é incompleto, é bem mais complexo do que isso, mas eu vou cobrar de vocês até aqui, tá? Essa é a nossa discussão. Então essa foi a letra A. Qual que é a origem? Movimento orbital e de spin dos elétrons. Por que alguns materiais têm e outros não? Aqueles que têm preenchimento das camadas eletrônicas completo, todos os momentos magnéticos se anulam, o momento magnético resultante, ou momento magnético líquido, é nulo, tá? Quando você tem o preenchimento incompleto, aí ok. Aí você tem momento magnético resultante e tem as propriedades magnéticas dos materiais. Isso diferencia ele em 3 classes principais, essas 3 que eu quero que vocês saibam. Não vou discutir ferrimagnetismo e nem antiferromagnetismo, tá? Vamos direto aí pro diamagnético e pro paramagnético. A mais fraquinha que tem, a mais bobinha,